Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tree of Life, a Árvore da Vida. O canal que Deus colocou no meu coração para trazer uma mensagem curtinha, pequenininha, mas para abençoar seu dia, sua vida. E a mensagem de hoje, sem muitas delongas, tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler aqui rapidinho para trazer uma mensagem para vocês. E disse assim, ó: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar e segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei-os de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-lhe: Fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse-lhe: Fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Bem, só até aqui. Vou contextualizar vocês um pouquinho da história de Elias e sobre o que está acontecendo aqui nesse capítulo que a gente acabou de ler, 1 Reis 18, do versículo 31 até o versículo 37. Só para vocês entenderem, naquele momento, Acabe era rei sobre Israel e Elias era o profeta que Deus se levantou para falar ao rei, a Israel, para se converter do pecado que estava acontecendo naquela época. Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra que idolatrava Baal, e Acabe, ele também começou a idolatrar Baal e começou a fazer altares aos deuses, aos outros deuses, vamos dizer assim. E naquele período Deus levou Elias para falar com o rei Acabe e falou que não iria mais chover sobre a terra de Israel naquele período no seu reinado. Dali Deus tirou Elias de campo, colocou Elias para ir para um lugar junto ao rio Queribe, se eu não me engano, onde corvos os alimentou naquele período, e ali ele bebia daquele riacho. Até que, por conta da água, que não chovia mais, não tinha mais água para cuidar dos rebanhos, dos animais e tudo mais, mas Deus ainda assim, cuidando de Elias, levou ele até a casa de uma viúva, na qual essa viúva, também muito humilde, cuidou ali de Elias e não permitiu que Elias passasse necessidade nesse período, que veio a palavra do Senhor a Elias dizendo que não ia chover. Aí no versículo, logo no capítulo, isso que eu tô lendo, no versículo, capítulo 17, no capítulo 18, conta que Deus, ele conversa com Elias de novo 3 anos após essa palavra, e Deus pede para Elias procurar Acabe, falando que ia voltar a chover. E o que me chama mais atenção nesse capítulo é que Elias, ele procura Acabe e pede para que todos os profetas de Baal e todos os profetas de Acera, que eram 450 de Baal e 400 profetas de Acera, subissem ao Monte Carmelo, e que ali eles fizessem uma invocação, eles oferecessem um altar, e o altar, eles não tacariam fogo nesse altar, mas eles colocariam um sacrifício, o holocausto, ia preparar, ia pedir para que o Deus que consumisse o altar. E o Deus que respondesse, que consumisse, que descesse com fogo naquele altar, era o Deus dos deuses. Isso para mostrar que Deus é o Senhor. E Acabe concordou juntamente com os profetas da sua esposa, e ali eles se juntaram ali e fizeram o altar. Elias deixou eles começarem, eles escolherem a oferta, o bezerro, eles prepararem o altar e fez todo o processo. E clamaram durante o dia inteiro e nada aconteceu. Chegou a vez de Elias. E nesse momento que chega a vez de Elias, eu consigo tirar alguns pontos importantes de aplicação para a nossa vida, que é o que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje. Elias, a primeira coisa que ele fez, ele foi arrumar o altar. A Bíblia fala que ele arrumou o altar. E hoje a pergunta que eu tenho para a sua vida é: como está o seu altar? Deus está te convidando hoje a você organizar o teu altar. E o nosso altar é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, de jejum, de intercessão, de busca constante pela sua palavra, pelo seu ministério, pelas coisas do alto. A Bíblia fala que buscai primeiro as coisas dos altos.
e as demais coisas vos serão acrescentadas nas nossas vidas. Então, se você quer ver o fogo dos céus descer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre o teu ministério, sobre todas as coisas, você deve buscar as coisas do alto. Então, Deus está te convidando hoje a arrumar o teu altar. O que está fora do lugar, o que precisa colocar no lugar. O segundo ponto que eu aprendo aqui com Elias é que depois de ele arrumar o altar, ele escolheu 12 pedras para colocar nesse altar. Essas 12 pedras, a Bíblia fala que faz uma menção às 12 tribos de Israel. E o que eu acho mais bonito é que... Por que Elias pegou essas 12 pedras fazendo menção à tribo de Israel? Porque ele queria mostrar que assim como Deus fez no passado, era o mesmo Deus dos patriarcas, era o mesmo Deus que iria colocar fogo nos céus ali e também iria consumir o holocausto. Mostrar que Deus, ele é Deus do passado, do ontem e será o amanhã. Então ele pegou isso em nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, para mostrar tudo o que aconteceu no passado, através das vidas dos patriarcas. Os três, se você for entender a história, a gente já falou muito sobre a vida de Abraão nos vídeos anteriores. A esposa dele era estéril, não podia gerar filhos, e Deus fez mãe de filhos. A esposa de Jacó também, Deus já fez mãe de filhos, e assim é toda essa geração. Eu quero deixar uma palavra hoje sobre as pessoas que são estéreis, que não podem gerar filhos. Ei, Deus está dizendo que você pode. Da mesma forma que ele fez lá nos patriarcas no passado, ele também vai fazer na sua vida. Então creia e receba essa palavra. Você não pode gerar filhos? Não podia, porque o Deus de ontem está na sua vida. Arruma o teu altar. Creia que o Deus de Israel, que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo de hoje. E o que Elias fez? Ele fez essa menção, ele colocou que a mesma fé que tinha em Abraão, Isaac e Jacó, ele também estava depositando naquele altar. Então coloque hoje a mesma fé que os patriarcas tiveram, mesmo não vendo a promessa, eles creram e receberam. Eu acho que falo a mesma coisa para ti. Creia que Deus pode fazer na tua vida infinitamente mais do que aquilo que você pede e do que você pensa. Isso está na palavra, eu não estou fugindo do que está aqui. Outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que depois que ele fez essas coisas, ele colocou água no altar. Todo mundo sabe, vai fazer um churrasquinho em casa, a gente coloca carvão, coloca alguma coisa para acender o carvão, geralmente algo, alguma coisa que seja inflamável para o fogo pegar. E a gente sabe que uma madeira com uma lenha molhada, a madeira molhada, é muito difícil de pegar fogo. E o que mais me chama a atenção aqui é que Abraão colocou água. E se você ver, ele colocou água 3 vezes. E aí, aqui está o mistério desse capítulo. Karine, não estou entendendo onde você quer chegar. Água era um recurso que naquele momento era muito caro e escasso, porque já estava 3 anos sem chover. Tanto que se você for ler o capítulo anterior, o capítulo 17, fala que tinham animais morrendo, que tinham pessoas morrendo porque não tinham como beber água, não tinha. Era um recurso que estava caro demais. Então, quem tinha água era um privilégio, e assim, era um privilégio já escasso. E mesmo assim, Elias pediu para trazer água para o altar. Então eu aprendo 2 coisas aqui. A primeira é que para Deus não tem impossível. Pode ter água no teu altar, que o altar vai queimar de qualquer forma. Então, para muitas pessoas, é muito complicado colocar água no altar na qual você vai precisar que tenha fogo, mas para Deus não tem impossível. E a segunda lição que eu aprendo aqui é que você precisa colocar no seu altar aquilo de mais valor que você tem, aquilo que tem mais importância na sua vida. Elias, ele colocou aquilo que estava escasso, aquilo de mais caro. Pessoas naquele momento ali podiam falar assim, mas meu senhor, como o senhor vai colocar água no altar? E outra, como o senhor vai colocar água? Essa água podia dar para outras pessoas. E aí me traz a memória de Maria, quando foi lavar os pés de Jesus. Ela lavou com um unguento, com um bálsamo muito caro naquela época. Ela derramou o seu perfume que ela tinha de melhor aos pés do Senhor. A mesma coisa com Abel e Caim. Abel ofereceu as suas primícias, aquilo que ele tinha de melhor, de mais valioso, e Caim deu uma oferta, o que ele tinha. O que você tem dado a Deus? O que você tem ou o que você tem de melhor? Existe uma diferença. Deus, ele está chamando hoje você para ofertar aquilo que você tem de melhor. Talvez algo que seja escasso na sua vida. Não estou aqui pedindo dinheiro, bens, materiais. Eu não estou falando que é isso que Deus quer. Mas o que você tem de melhor na sua vida? É isso que você deve ofertar. Então, que o seu coração hoje venha entender que dar é bem melhor do que receber. E Elias, ele deu o que ele tinha de melhor, água, mas o que tinha de mais caro ali. E logo depois que ele colocou, que ele preparou, que ele colocou o altar em ordem, que ele colocou as pedrinhas relacionado, mencionado ao que o que Deus fez com os antepassados, e que ele também era um Deus que poderia fazer naquele momento,
ele deu aquilo que tinha de mais valioso. E logo depois ele fez uma oração, um clamor, pedindo a Deus que honrasse tudo aquilo que ele fez e que descesse fogo dos céus para que as pessoas reconhecessem o Senhor como senhores dos senhores, Senhor Salvador. E aconteceu que Deus respondeu com fogo do céu. E o que mais me chama a atenção não só foi que o fogo consumiu ali o altar, mas que o fogo ele lambeu, a Bíblia fala que ele lambeu todo o altar. Quando você oferece um sacrifício, ou vamos fazer assim, né? A gente não tá na época de oferecer sacrifício, mas antigamente, quando se oferecia um sacrifício, o altar, ele ficava com cinzas, porque você ofereceu o animal naquele lugar, então depois que ele queima, ele fica com cinzas, e é preciso que você limpe aquele altar. O que chama atenção é que o altar ele pegou fogo e foi um fogo que é só Deus mesmo para fazer, que lambeu o altar, ou seja, não ficou nem cinza, não ficou resíduo. Então na sua vida, se tem alguma coisa hoje que precisa ser quebrada, modificada, que você acha, Karine, não tem mais o que fazer, ei, Deus ele vai derramar fogo dos céus que vai lamber tudo, não vai ficar resíduo de nada na sua vida. Deus ele tem o melhor para você. Então entregue também o que você tem de melhor, porque o fogo dos céus vai descer sobre a tua vida, porque você está assistindo esse vídeo, porque você parou aqui para dar atenção a esses poucos minutos da palavra de Deus. E concluindo a história, logo depois que aconteceu isso, Elias matou os profetas de Baal, aqueles 450 profetas e os 400 profetas de Acera, e todos reconheceram que só o Senhor é Deus. E Acabe reconheceu também Deus como Senhor da sua vida, e logo em seguida cumpriu-se a palavra do Senhor, que foi descer uma abundante chuva. Não só foi uma chuvinha, foi uma chuva com abundância. Então hoje eu declaro na sua vida chuvas com abundância. Chuva significa as bênçãos do céu. Que você venha preparar o seu altar hoje, que você venha entregar o que você tem de melhor, porque Deus tem para você abundante chuva. Receba na paz do Senhor, que Deus abençoe.